Ontem o deputado Fábio Faria, aqui do Rio Grande do Norte, foi nomeado ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. O Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, tinha sido extinto, e pro cargo aí de ministro escolheu o potiguar, o deputado Fábio Faria, casado com a apresentadora Patrícia Bravanel, genro de Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, né? A segunda maior rede de televisão do país. Fábio Faria vai comandar aí um orçamento de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 300 milhões de reais, para ser mais exato. Várias estatais, né? A Agência Brasileira de Comunicação, né? Tá dentro a Empresa Brasileira de Comunicação, perdão, EBC, tá dentro aí desse leque aí de estatais. Também a publicidade do governo, né? A publicidade que é tão questionada. Dizem que o filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, é diretamente envolvido em tudo que sai da comunicação, mas aí agora terá um nome político, inclusive, né? De importância política para o governo. O deputado Fábio Faria toma posse segunda-feira, Cristiano. E aí, o que é que achou? Rapaz, eu não fiquei muito satisfeito, não. Dentro do que eu defendo de gestão pública, inclusive que eu critico aqui na maioria das vezes, a criação do novo ministério, para mim, nunca é uma coisa boa. Eu acho que você cria mais custo, mais uma possibilidade de cabide de emprego. Existe o lado positivo disso, vocês podem dizer, claro, mas para mim parece negociação com o Centrão. Pode ser tudo que vocês quiserem aí, mas eu vejo isso como começar a colocar o Centrão para dentro do governo. Aí vão dizer, mas é baixo clero, e é isso, aquilo, outro, e porque vão inventar várias justificativas. Eu acho isso. Apesar de que tem um outro ponto também, que tem que se levar em consideração. Toda essa política nacional hoje é um grande jogo de xadrez. Eu digo isso porque existem estratégias que vão ser boas e vão ser ruins, dependendo do objetivo final. Há de se levar em consideração isso diante da toda a disputa que existe, Bolsonaro Congresso, Bolsonaro STF, Bolsonaro Senado e principalmente Bolsonaro grande mídia. Mas aguardemos aí. A princípio, não me agradou de jeito nenhum. Eu acho que a criação de mais um ministério realmente vai contrário ao que Bolsonaro falou que estaria fazendo. Mas já que foi criado, já que essa ação ela ia ser tomada, ter Fábio Farias, né, que é um norte-riograndense à frente, isso eu acho que a gente tem que comemorar, né? Eu acho que é muito bom sempre que alguém do Rio Grande do Norte assume um ministério. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Então acho que eu achei positivo, claro, com algumas ressalvas em relação à criação do ministério, que eu acho que não era necessário. É aquela situação, essa nomeação de Fábio Faria para ministro merece várias análises, até porque envolve muita coisa aí por trás disso tudo. Claramente o governo Bolsonaro aí dá um tiro e atinge vários alvos ao mesmo tempo. Bolsonaro se fortalece com a Câmara, o deputado Fábio Faria, pouca gente aqui no estado sabe, mas ele já circulava com muita força na Câmara dos Deputados, né? Ele fazia parte da mesa diretora, era muito próximo ao presidente Rodrigo Maia, já é o quarto mandato dele, ele já se dava muito bem com as bancadas lá na Câmara e estava se fortalecendo muito, né? Então, Bolsonaro dá um tiro certeiro ali para se aproximar da Câmara dos Deputados num momento importante do governo. Ele está chegando aí no fim do segundo ano do governo já, com várias ameaças aí de processo de impeachment, tem 30 lá parados, mais de 30 pedidos lá parados, tudo isso faz parte. Claro, aí como disse Cristiano também, é uma aproximação com o Centrão, que o Bolsonaro já estava tentando fazer, mais um movimento nesse sentido. Porém, né, o presidente Bolsonaro descumpre aí uma promessa clara de sua campanha. Ele prometeu que pretendia governar com 15 ministérios, já vai para 23 com esse das comunicações a partir de segunda-feira, com a perspectiva de chegar a 24 com o da segurança pública, que está para ser recriado também. Um descumprimento de promessa claro. Além disso, ele também prometeu governar com profissionais técnicos, né? Até estava conseguindo, na maioria dos casos, com raríssimas exceções. Fábio Faria, ao que consta, não tem experiência com comunicação. Claro que pode fazer um grande trabalho. Eu até já ia entrar nessa parte, né? Eu até particularmente acredito que ele pode sim fazer. Acho que fará, inclusive. O deputado Fábio Faria se movimenta muito bem na área política e também na área de imprensa, né? Ele se relaciona sempre muito bem com a imprensa, sabe articular isso, sabe lidar, sabe receber crítica e responder às críticas, inclusive, quando é necessário. Acho que pode ajudar muito o governo Bolsonaro.
também pode ajudar o governo Bolsonaro, principalmente para tirar essa imagem de que a comunicação do governo é voltada para atingir adversários, que é como hoje parece que existe lá realmente o tal do gabinete para atingir os adversários. Hoje, bem pontuado isso. Hoje o governo Bolsonaro nomeia uma pessoa que vai centralizar isso, né? Vai caber a Fábio Faria saber lidar com a situação também. Aí vai caber a ele demonstrar essa articulação, essa habilidade política que eu estou dizendo aqui que ele tem, para controlar os filhos do presidente, né? O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é quem cuida aí das redes sociais do presidente, né? Aparentemente. Saber lidar com o presidente, que gosta muito de ir lá para dar entrevista todo dia para a imprensa, isso vai ser difícil, além de comandar a publicidade do governo, né? Dar uma cara de comunicação para o governo Bolsonaro que ainda meio que patina nessa área, né? Isso vai ser importante também para o governo Bolsonaro. Em relação ao deputado Fábio Faria, ele merece outra análise, né? A parte dele foi uma grande jogada, né? Ele se torna aí um nome nacional e aqui para o Rio Grande do Norte uma referência. Deputado federal, filho do ex-governador Robson Faria, sem dúvida nenhuma, ele vai ter 2 anos e meio de mandato como ministro, né? Sem dúvida nenhuma, se fortalecer, se mostrar trabalho, se conseguir, como a gente imagina que foi justamente o que João Henrique tocou, ajudar o Rio Grande do Norte, né? É verdade. É bom nesse sentido pra gente. Se ele conseguir trazer, de alguma forma, articular envio de recursos, né? Ele como ministro vai ter essa condição, e ele já como deputado já fazia isso bem, como ministro vai ter mais condições ainda. Isso tudo vai fortalecer ele politicamente. Se falava aqui no Rio Grande do Norte que Fábio Faria iria abrir mão do seu mandato para o pai, para Robson ser candidato. Era isso aqui, corria com muita força aqui nas rodas políticas do Estado. E tinha um propósito isso, né? Acredito que vai continuar. Acho que vai se manter isso. Acho que se vai ter algum candidato em 2022 a deputado, vai ser Robson Faria. Porém, havia a possibilidade de Fábio ir para São Paulo, ser deputado federal por São Paulo, devido à família de Silvio Santos, à força. Porém, Fábio Faria, a partir desse trabalho que ele vai fazer, sem dúvida nenhuma que pode se tornar um potencial candidato a senador ou a governador, já que ele mesmo disse que é o grande nome contra o governo Fátima aqui no Rio Grande do Norte. Foi a nota que ele divulgou nas redes sociais, hein, Cristiano? Isso aí abre todo um horizonte novo para Fábio Faria, né? Ele, inclusive, é bom pontuar aqui, ele tem sido, como vocês falaram, uma voz, vamos dizer assim, de apoio a Bolsonaro nas redes sociais. Ele se posicionou aqui, inclusive, dessa forma, que olhava pelo lado mais de Bolsonaro, apesar dele ter tido passado aliado aí a governadora Fátima. Uma coisa que me chama a atenção, e de acordo justamente com o que vocês estavam reforçando o que vocês estavam falando aí, é que Rodrigo Maia já entrou elogiando, né? Já Sim. disse que era uma boa criar um ministério, que Fábio era um bom nome. Então, no frigir dos ovos, essa nomeação de Bolsonaro aí acabou agradando o Centrão, de verdade. E lembrar que esse ministério, ele vai ficar com a responsabilidade de fazer a supervisão do leilão de internet 5G no Brasil. Importantíssimo, né? Isso aí. Que isso era para ter, a programação era para 2020, mas vai ficar por conta de todo esse problema de pandemia, vai ficar para 21. Isso foi exatamente a primeira coisa quando eu pensei, quando saiu a nomeação, quando saiu o post no Facebook lá, porque Bolsonaro nomeia primeiro pro Facebook agora, né? Era Twitter, agora tá no Facebook. Pois é. Aí foi a primeira coisa que eu pensei. Existe um grande debate nisso aí, porque há uma tendência para que se venda isso para os chineses, o pessoal da Huawei, se eu não me engano, já pronunciei essa. E há uma grande questão de segurança pública na questão de espionagem, várias denúncias de que isso seria ruim para o país, a gente estaria ficando vulnerável, né? Inclusive diante até dos Estados Unidos terem colocado o pé na porta nessa questão. Trump disse que não vai negociar 5G, não vai negociar nada com Huawei. E aí eu quero ver se ele como é que vai ser a atitude de Fábio diante disso, se ele vai realmente barrar os chineses aí, ou se ele vai facilitar a entrada dos chineses, se ele vai seguir, né, a cartilha de Bolsonaro e da postura inclusive do ministro de Relações Exteriores, né, o Ernesto lá, que são bastante resistentes a negociações com a China, ver como é que vai ser isso aí no futuro próximo, como você falou. Porém, a grande jogada aí do governo Bolsonaro tem outro fato importante que a gente precisa analisar em relação a Fábio Faria, ministro agora das comunicações do governo Bolsonaro. Com o Fábio Faria a gente tem, acho que pela primeira vez na história, pelo menos não me lembro, se os ouvintes tiverem aí essa informação, algum de vocês,
dois ministros da República do Rio Grande do Norte, né? O ex-deputado Rogério Marinho é o atual ministro do Desenvolvimento Regional. O Rio Grande do Norte está com tudo nesse Dois caso. ministros de um estado pobre, do Nordeste, de um presidente que era dito que era contra os nordestinos, aí tem dois lá ministros do Rio Grande do Norte, isso é importante ser dito. E num momento como esse, temos uma governadora de oposição ao governo, né? Com dois ministros nossos lá e de um governo de oposição. A governadora que nem parabenizou o Fábio Faria, pelo menos até agora, né? Não tocou nesse tema ainda até agora. Com o Rogério, ela até falou no outro dia, algum tempo depois, nas redes sociais, foi lá na posse de Rogério, sobre Fábio Faria, que realmente tem feito muitas críticas ao governo dela, ela está calada até agora em silêncio total. Não sei ainda se vai falar, tem tempo, claro, para se pronunciar. A gente corre o risco, aí botar essa pergunta para a gente debater aqui, Cristiano e João Henrique. Corremos o risco de perder essa grande oportunidade aí para o Rio Grande do Norte, de termos aí dois ministros da República em posições importantes, não é qualquer ministério. Corremos o risco de perder essa chance de alguma forma trazer mais recursos e alavancar o nosso estado aí com um governo de oposição ao governo federal. É uma pena se a nossa governadora não aproveitar esse momento para se aproximar, né? Porque infelizmente às vezes essa questão política, né, pós-campanha e pré-campanha, ela acaba atrapalhando muito o relacionamento entre governo estadual, municipal, federal. E eu acho que é um momento que nós temos que aproveitar, né? Ter dois ministros, o Estado tem que se aproveitar, tem que estar junto, tem que tirar realmente, fazer projeto, apresentar e ver se consegue realmente trazer recursos para o Rio Grande do Norte, né? Nós não podemos perder a oportunidade. Importante demais. Eu não, pelo que eu estou visto de movimentação do governo Bolsonaro, ele não tem agido dessa maneira de boicotar governadores de oposição. Aqui é uma atitude que a gente conhece no Brasil desde que eu me entendo por gente. A política brasileira viveu muito disso, né? Até o ponto de influenciar eleições. Eu me lembro demais quando se estava falando sobre quem votar para governador, se a tendência era influenciar você a votar num governador que fosse do mesmo partido ou da mesma coligação que seria o futuro presidente, né? Inclusive se usava pesquisa para influenciar muito isso. Eu acho que a gente não tem visto isso no governo Bolsonaro, né? Inclusive a gente tem que tirar o chapéu, ele tem distribuído, né, valores aí para a gestão da Covid de maneira indiscriminada com relação aos políticos que são governadores, né? Ele não mede pelo governador ser ou não oposição. O que eu acho que a gente pode deixar de aproveitar é se realmente Fátima começar a agir desse jeito, né? Não mandou os parabéns pro deputado. Eu acho que seria justo, inclusive seria político, um ato político. Sim, atitude ela política. como governadora, né? Não exatamente. Um parabéns pessoal, pelo cargo. Exato. O que me preocupa não seria a atitude vindo da União, mas sim o que pode ser danoso de atitude da própria governadora, sendo oposição, de qualquer maneira, como a gente tem visto aí, inclusive desde o primeiro ano de mandato, vale pontuar, ela se uniu com os governadores do Nordeste para montar uma oposição chamada Consórcio Nordeste, né? Apesar de ter a fantasia de que seria uma união para beneficiar os estados nas compras ou nas licitações, a gente vê que é mais uma mobilização política para fazer oposição ao governo federal do que para beneficiar a população. Felinto Rodrigues aqui, um abraço para Felinto, tá nos assistindo. Seu Felinto, coisa boa. Seu Felinto tá nos assistindo, mandou aqui a mensagem confirmando que é a primeira vez que a gente tem dois ministros ao mesmo tempo, né, no mesmo governo. Nada como a grande experiência de seu Felinto. É verdade, a gente teve aí Aloysio Alves, já teve Fernando Bezerra, Henrique Alves, Henrique e Garibaldi, né, no governo do PT, mas foram em momentos diferentes, tanto Henrique como Garibaldi foram em governos do PT, mas em momentos diferentes, que eles assumiram seus ministérios. E agora, Rogério Marinho e Fábio Faria sendo ministro ao mesmo tempo. É uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui do Rio Grande do Norte. É uma boa visibilidade para o Estado aí. Tomara que a gente consiga, com isso, de certa forma, amadurecer politicamente. Não só os políticos, mas a própria população consiga enxergar isso aí. Isso é importante, Cristiano, porque a gente aqui fala da relação do governo do Estado, mas também por parte dos dois ministros, né? Que, de certa forma, tanto o Rogério como o Fábio são críticos aqui ao governo Fátima Bezerra. E também vai depender deles também se abrirem aí para receber a governadora, né, ajudar o Estado. Da parte deles, eu acredito que sim, que vai acontecer. Realmente fico aqui questionando
se o governo vai procurá-los para trazer recursos para o Estado, né? Vai se abrir também para buscar essa parceria para o Rio Grande do Norte, que é quem mais precisa, né? O povo do Rio Grande do Norte. Eu vou estender mais um pouquinho aqui na questão, Fábio, talvez a gente possa até discutir depois, mas você tem uma coisa que a gente tem que lembrar: concessão de rádio e televisão. Tá na mão dele também agora. É uma coisa a se observar. Ele, inclusive, que é genro do dono da segunda maior rede do Brasil. Publicidade, né? Como é que vai ser essa relação de publicidade com o SBT? Também, exemplo? Vai exatamente. ser muito questionado. Tem muita coisa que, assim, se você avaliar, tem umas batatas quentezinhas na mão de Fábio aí nessa história, porque a crítica vai vir com os dois pés, né? Inclusive da grande mídia que está sofrendo o famoso corte de verbas aí, que foi anunciado por ele na campanha, inclusive, que ele não ia dar dinheiro para todo mundo como era nos governos do PT. E agora ele criou um ministério para administrar essa bronca, vamos dizer assim. Então as críticas vão muito apontar-se para Fábio Faria. E ele vai acabar sendo também provável alvo dessa extrema imprensa, digamos assim, que até então estava mirando mais em Bolsonaro e nos filhos, e agora ele vai ter um ministro para chamar de seu como alvo, né? Vamos dizer assim. Porém, viu, Cristiano, aí me permita, pelo que eu acompanho, muito provavelmente a imprensa vai tentar tratar Fábio Faria com pão de ló. Pão de ló. A grande imprensa, né? Grandes emissoras, né? Porque ele, afinal de contas, é ministro da comunicação agora. A Rede Globo, o SBT, que é do sogro dele, né? Nem se fala. A Band, a Record, vão tratar ele muitíssimo bem. Aí vai depender dele, né? Se articular bem para manter a imagem boa do governo diante dessas emissoras aí que influenciam o país todo. Importante aqui a gente falar dos suplentes. Tem alguma mensagem aí? Não, só rapidinho. Vini perguntou para onde ia o Fábio Van Garten, né? Que ele era o diretor da Secretaria Especial da SECOM. Vai ser secretário lá. Vai ser exatamente, secretário executivo, só esclarecendo já aí. Já está nomeado também. Exatamente. Fábio vai ser o ministro, ele vai ser uma espécie de número 2, né? Do Ministério das Comunicações, o Fábio Van Garten. É importante a gente explicar aqui os suplentes, né? Fábio vai virar ministro aí a partir de segunda-feira, assume lá o mandato a vereadora Carla Dixon, esposa do deputado Alberto Dixon, né? A primeira suplente da coligação, assume o mandato de deputada federal enquanto Fábio for ministro. Fala-se aí de uma possível que ela não ficaria até o final do mandato, porque afinal de contas ela é vereadora, o mandato dela se encerra em janeiro de 2021 e que ela estaria disposta aí a disputar a reeleição e, se reeleita, assumir de novo. Acho improvável, porque é só fazer uma análise muito clara, né? Fábio Faria é genro do Silvio Santos, dono do SBT. Bolsonaro não vai criar problema para tirar Fábio Faria do cargo nesses próximos anos aí, e Fábio, como um grande articulador que é politicamente falando, também acredito que não vai causar maiores problemas para o governo Bolsonaro. É um risco, claro, né? Quando você é suplente é sempre um risco. Pode sair de mandato a qualquer momento. O que me deixa em dúvida realmente é o quanto o Fábio Faria vai durar, né? Porque dependendo de Fábio Faria, eu acho que ele fica realmente até o final. Mas ninguém sabe como é que Bolsonaro vai se comportar, e principalmente sendo algo relacionado à comunicação, né? Pela quantidade de problema que acaba tendo junto à imprensa. Então isso é algo que eu acho que vai exigir muita habilidade de Fábio Faria enquanto estiver como ministro, para poder permanecer fazendo um trabalho bom no cargo. Esse é o dilema que eu imagino que a vereadora deve estar pensando hoje, né? A vereadora Carla Dixon aí, mas vai assumir, segunda-feira. Ela tem até quando para sair, hein? Não, se ela for assumir o cargo de deputada, ela tem que renunciar no mesmo dia, a vereadora, né? Ela tem que renunciar ao mandato. E fica até 2022 como deputada, se Fábio ficar. O mandato de vereadora que se encerra agora em janeiro de 2021. E aí ela disputa agora a reeleição, ou vai correr o risco aí como suplente de Fábio Faria. E na Câmara Municipal de Natal assume, no lugar da vereadora Carla Dixon, né? Uma dança das cadeiras aí, né? Assume o vereador, o filho de Adão Eridan. Exato. César de Adão Eridan, não esqueci daqui o nome do vereador agora, vai tomar posse também como vereador. César de Adão Eridan, lá na Câmara Municipal de Natal, já está aí se articulando também, já deu entrevistas. Boa sorte aí, tanto para César, né? Vai passar pouco tempo na Câmara Municipal, deve ser candidato à reeleição, vai ter pouco tempo para mostrar serviço. E também boa sorte à vereadora Carla Dixon, que tem feito um bom mandato aqui na Câmara Municipal, na minha análise, né? Tem feito aí um bom trabalho, se dedicado a pautas importantes na visão dela, e fortalece, olha só, né? Coincidentemente ou não, fortalece a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, né? Ela é uma liderança evangélica aqui do estado. O presidente Bolsonaro, que é muito próximo à bancada evangélica, e coloca, por ter convocado Fábio Faria para o ministério,
coloca uma parlamentar evangélica a mais na Câmara dos Deputados, fortalecendo a bancada evangélica. Boa sorte também para ela.